Vamos ao debate, então. Apesar da negativa de George Washington, vocês acreditam que esse episódio da tentativa de bomba nos arredores do aeroporto de Brasília pode ter alguma relação com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro? Hoje, meu time, Samantha já estava aqui comigo, Roberto Tardelli aqui ao meu lado também, Hélio Beltrão em casa, e temos uma convidada, Juvândia Moreira, ela que vai começar respondendo para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os debatedores e a todos que nos assistem. Bom, Luciana, isso foi uma construção, né? O 8 de janeiro é uma construção que veio de muito tempo, muitas ações feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, seus aliados, e que foi culminando numa série de atos. Então, eu acho que tem a ver, sim, com o 8 de janeiro, porque faz parte dessa construção. Como a gente viu, inclusive, aí na votação do relator, né, no relatório do 8 de janeiro, do evento, que teve o evento com os embaixadores, mas teve uma série de outros em que o presidente colocava em questionamento o resultado das eleições, as urnas eletrônicas. Isso vai gerando nas pessoas, né, construindo no imaginário delas que haveria fraude, né, e que tinham que questionar a fraude. Então, obviamente, faz parte, na minha opinião, faz parte, porque é uma construção feita de muito tempo. Essa opinião, Hélio Beltrão, não só da Juvândia, mas de boa parte, inclusive da senadora Elisiane Gama, não opinião dela, mas ela começa a investigação dela na CPMI do dia 8 de janeiro, lá em dezembro, e ela explica os fatos. Ela fala, o 8 de janeiro não nasceu no 8 de janeiro, nasceu bem antes, no 12 de dezembro, e aí ela lista também esse atentado aí do George Washington na véspera de Natal. E para você, tem ou não a ver com o 8 de janeiro? As investigações, Luciana, boa tarde a todos aqui. As investigações é que vão mostrar se tem ou não, pode ter, pode não ter. Agora, perante o direito penal, você é responsável pelo que você faz e não por narrativas de coisas indiretas que podem provocar no futuro alguma outra reação de terceiros. Não é assim que funciona o direito. Então, ele foi condenado já, essa pessoa foi condenada, está presa. Agora, o que me chamou mais atenção é que no seu depoimento ele disse que ele foi condenado e que por um inquérito que teve suas declarações adulteradas. Ele disse que apareceu lá no relatório da polícia que ele teria mencionado 2 vezes o presidente Lula, 2 vezes o ex-presidente Bolsonaro, e ele nega que tenha feito isso, nega que tenha nomeado essas pessoas. Né? Então, eu acho que isso me chamou bastante atenção. Ele está dizendo que também que a Polícia Federal disse que encontrou uma carta no seu celular direcionada ao ex-presidente Bolsonaro. Ele diz que ele não redigiu carta nenhuma, que ele não tem nada com isso. Então, tem que ser investigado, tem que ser entendido, mas me chamou muita atenção que ele disse que foi condenado por meio de, em parte, baseado num depoimento que foi adulterado. Depoimento adulterado dele? Eu sei que não é o tema de debate aqui, mas você joga essa bomba e cala e eu tenho que perguntar, né? Não, ele diz que no depoimento que ele deu à Polícia Federal e que serviu de base para a condenação dele, foi mencionado 2 vezes o atual presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro também 2 vezes. E que ele nunca falou isso nos seus depoimentos para a Polícia Federal. Então ele está acusando a Polícia Federal, é uma acusação, me pareceu séria, de ter adulterado o depoimento dele. Pois então, Tardelli, olha isso, né? O condenado está dizendo que não foi bem assim. E aí eu te pergunto, a pergunta inicial, Tardelli, primeiro depois você fala do condenado. A minha pergunta inicial ele diz que o 24 de dezembro não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Para você, tem ou não? Boa tarde a todos, boa tarde, Lu, boa tarde, Samantha, boa tarde, Hélio. Prazer em conhecê-la, Juvândia. Olha, essa mania de querer ouvir quem não tem obrigação de dizer a verdade. Ele vai criar o show dele. O que ele diz vale exatamente uma nota de R$13. Não tem a menor... Sim, de 0 a 10, eu vou morrer sem entender
por que que as CPIs insistem em levar para serem ouvidos na CPI quem não tem compromisso em dizer a verdade. Política, talvez? Ou política, ou uma ignorância processual abissal, alguma coisa assim que me parece absolutamente... Perderam tempo, desgastaram-se, né? Colocaram alguém que colocou um caminhão-bomba para explodir nas proximidades do aeroporto, deram a essa figura protagonismo de ator principal do filme, para ele dizer aquilo que ele quisesse dizer. Não, o depoimento meu foi falsificado, certo? Eu não me deixaram no meu banheiro, o x-salada que me deram estava podre, certo? O táxi não tinha combustível, fiquei esperando lá um montão de tempo. É risível, é o que você quer dizer. É risível isso. É risível. É de um amadorismo absoluto. Desmerece, na minha opinião, e a gente conversava isso até com a Janaína, que aliás já está aqui presente, nos encantando, né? Outro dia, que é a desnecessidade de nós nos filiarmos às provas orais. Se ficar ouvindo o condenado, e um condenado desse, né? Ora, por favor, não é mesmo? O que ele fala, se ele dissesse, não dissesse, tem a mesma coisa. O valor é exatamente o mesmo, nenhum. Ontem foi um dia que a CPI jogou, dos muitos dias que ainda virão nesse sentido, em que jogou o trabalho no lixo. Perderam tempo. Muito bem, Samantha. Bom, boa tarde a todos. Eu concordo em parte com o que o Tardelli falou quanto à questão de perda de tempo, mas essa foi uma estratégia não da oposição, o governo que fez, né? Porque a senadora Elisiane, ela quis trazer uma linha cronológica dos fatos, né? E isso, como isso aconteceu em 24 de dezembro, antes do 8 de janeiro, ela, de certa forma, o governo quer relacionar isso como atos preparatórios do 8 de janeiro. Ele fez uso de um direito constitucional que ele tem de permanecer calado, a única pergunta que ele responde é justamente se o ato do dia 24 tinha relação com o 8 de janeiro, e ele é bastante enfático em dizer que não. Me parece que, de acordo com o que ele coloca, que isso foi um fato isolado, uma operação, sei lá, de um lobo solitário, mas que não guarda relação com o 8 de janeiro, e o que o governo quer demonstrar é que houve toda uma estratégia de golpe, de fatos que antecederam para culminar no 8 de janeiro, que, ao meu ver, de acordo com o que ele coloca e do que foi investigado até agora, não mantém relação. Mas a gente só vai ter essa certeza depois das investigações. Agora, ele não pode ser condenado, ele já foi condenado pelo ato que ele fez, mas por atos futuros, por ilações, por conjecturas, né? Não me parece. Aliás, eu gosto muito da fala do general Heleno quando ele diz: isso não pode ser nem considerado golpe porque você não tem líder, você não tem estratégia, é um ato assim completamente de vandalismo, de desespero, do que efetivamente a estrutura de um golpe. E a fala dele é isso, CPI é isso, né? Não tem comprometimento com a parte jurídica. Ele foi convocado pelo governo, não pela oposição, para tentar demonstrar que houve uma série de atos preparatórios ao 8 de janeiro. O que ele deixa claro é que não tem relação alguma, e suas investigações vão demonstrar se não. Me parece que não, né? Porque até o momento, de 8 de janeiro até agora, a gente não conseguiu demonstrar nem o envolvimento do presidente Bolsonaro, nem atos preparatórios para o 8 de janeiro, que foi um atentado à democracia, mas completamente desorganizado e, enfim, algo que a gente espera que nunca mais aconteça na nossa história. Com a ressalva, né, Samantha, de que algumas investigações ainda estão sob sigilo. Sim. E aí a gente não tem a certeza até agora, né? Sempre até agora, com os nossos elementos, né? Exatamente.